Nesse vídeo a gente vai falar sobre abertura de malha dentro do ZBrush, e para fazer isso aqui você precisa utilizar a opção UV Master dentro de ZPlugin. Aqui no caso, né, eu só peguei o painel, arrastei aqui para a esquerda para a gente conseguir explicar melhor. E antes da gente iniciar, quando você estiver trabalhando com o ZBrush, é importante que seu modelo esteja sempre na divisão 1 ou que ele esteja sem subdivisões, porque com subdivisões aqui, mesmo estando na primeira, algumas ferramentas aqui dentro você não vai conseguir utilizar. Então começando aqui, nosso primeiro botão seria o Unwrap, e nesse caso quando você clica nele, ele vai abrir a sua malha, né, da subtool selecionada, e para você verificar nessa malha, você pode vir aqui na opção Texture Map e utilizar aqui New from UV Check. Então aqui ele vai fazer uma checagem, né? E para você ver o wireframe aqui nessa abertura de malha, você pode utilizar a opção Polyframe, que tem aqui dentro do ZBrush, clicar novamente, e ele vai deixar o wireframe branco e aí você consegue visualizar exatamente o que está acontecendo ali. Ou você pode também utilizar a opção Flatten, que no caso, né, ele vai abrir o modelo aqui na tela, só que como o modelo tem subdivisões, nesse caso ele pediu para eu fazer uma cópia e depois utilizar essa opção de Flatten. Para fazer essa cópia, você pode utilizar o botão Work on Clone, então nesse caso eu cliquei ali, ele criou uma nova subtool, né, sem nenhuma divisão. E agora sim eu posso utilizar a opção Flatten, que daí ele vai abrir a malha para mim aqui e eu posso visualizar como que está nessa abertura de malha. Para voltar no meu modelo original, eu volto aqui Unflatten, então eu continuo trabalhando na cópia para abrir a malha e depois a gente pode voltar, né, tudo para o modelo original com as subdivisões. O próximo botão seria Unwrap All, que nesse caso ele vai pegar todas as subtools e vai abrir tudo automaticamente. Eu não gosto muito de utilizar essa opção, justamente porque, né, é interessante você dar um foco específico para cada subtool, mas em determinados casos ele faz um trabalho bacana e você pode conseguir abrir a malha de uma forma muito mais rápida utilizando Unwrap All. Aqui abaixo você tem a opção Symmetry e ele vai fazer aqui uma abertura de malha de uma forma um pouco mais simétrica. Então, por exemplo, aqui na nossa malha, né, ele fez uma abertura considerando um corte, né, na parte de baixo e aqui em cima ficou todo bagunçado. Se eu utilizar essa opção aqui, Symmetry, ele vai tentar cortar de uma forma diferente. Quando eu abrir agora, aí ele vai ter aqui um tipo de corte mais interessante. Então você percebe que ele fez, né, aqui uns cortes um pouco mais espaçados, né, e agora a nossa malha aqui dentro não está tão junta, né. Posso até utilizar o botão Flatten. E aqui você percebe que está bem mais legal. Nesse caso você já poderia enviar para outro programa e texturizar. Só que ainda assim, né, ela está toda junta, né? E é legal você separar ela em partes, principalmente nas quinas. Então para a gente poder fazer isso, eu vou voltar aqui no Unflatten. E agora a gente pode conseguir organizar um pouco melhor essa malha, utilizando aqui a opção Polygroups, né, que seria a nossa próxima opção. E aqui ele vai pegar cada parte da sua malha, né, que estiver em um polygroupo, ele vai cortar isso numa ilha diferente. Então nesse modelo a gente tem um único polygroupo, né, em tudo. Para colocar mais polygroupos aqui, eu vou vir na opção Polygroups e utilizar aqui embaixo Polygroups by Normals. Então o que ele fez, ele separou cada ângulo do meu modelo aqui num polygroupo diferente, baseado aqui, né, no ângulo da normal, que foi 45 graus. Só que ainda assim tem uma grande área aqui como o mesmo polygroup, então eu vou utilizar a forma manual, né, para a gente conseguir modificar esses polygrupos, utilizando Ctrl Shift Click para isolar. Com o Ctrl Shift aqui eu posso selecionar Select Laço e agora eu coloco o modelo na lateral, Ctrl Shift Alt, vou isolar esse cara, autogrupo para converter esse cara no novo polygroupo. A mesma coisa eu vou fazer aqui, Ctrl Shift Alt, autogrupo. Na parte da frente a gente ainda tem essa parte aqui com todos os polygrupos, né, tudo grudado. Então, Ctrl Shift Alt, isolei, autogrupo. Então agora cada parte aqui tem um polygrupo diferente. Eu posso ativar essa opção, polygrupo, e dar um Unwrap novamente. Então quando eu faço isso, eu volto aqui no Overcheck. E agora você percebe que ele recortou, né, todo mundo aqui baseado no polygrupo de uma forma mais interessante. Aqui também ele está utilizando a opção simétrico, né, então você percebe que esse modelo aqui no caso, ele está bem no centro, tentando ali, né, ser dividido exatamente no meio. Então ele sempre vai rotacionar todo mundo, né, baseado ali numa forma um pouco mais simétrica. E se você desativa essa opção e dá um Unwrap, você percebe que ele dá uma bagunçada e as peças ficam, né, um pouco mais tortas. Então deixa ela ativa mesmo e a gente consegue ter um mapeamento mais interessante. Aqui na parte de baixo a gente tem Use Existing UV Scenes, que nesse caso ele vai pegar os cortes de UVs que já existem. Então caso você faça alguma alteração aqui no modelo, né, puxe ele mais para cima, ou coloque mais linhas, você pode utilizar essa opção que ele vai manter os cortes para você. Mas aí você tem duas coisas muito importantes que, primeira coisa que é se você estiver trabalhando num clone, que é o meu caso aqui, né, eu tenho um modelo aqui que tem subdivisões e tenho aqui o clone. Então se eu simplesmente colocar linhas aqui dentro e tentar remapear esse cara, eu não vou conseguir transferir mais a minha UV lá para o modelo original, porque a topologia dele está diferente. Então quando você estiver trabalhando com o clone, não coloque linhas a mais aqui no seu modelo, porque se você fizer isso, né, quando você voltar aqui para o original, ele não vai conseguir fazer a cópia, porque a cópia, né, o copy-paste, depende, né, de quantidade de vertex. Então se você alterar isso, você vai ter problemas. Então essa opção aqui, né, de usar o V existente, normalmente eu utilizo quando eu quero fazer o mapeamento aqui mesmo, né, sem me preocupar se eu tenho ou não que ter divisões. Então eu posso aqui sim alterar o tamanho do modelo e utilizar o mesmo corte de UV, mas no clone eu não utilizo esse tipo de opção. Tento fazer o máximo de coisas sem alterar o meu modelo. Na parte de baixo a gente tem Enable Control Painting, e para utilizar essa opção de uma forma mais legal, eu vou colocar aqui o modelo, né, mais orgânico
Isso porque quando você utiliza, né, um modelo que já é Hard Surface, você tem aqui a opção das quinas desse modelo, então você não vai ter muitos problemas em cortar a malha, né, porque o próprio polygrupo, né, no caso, ele está fazendo o trabalho para você de separar as quinas. E já no modelo, né, que é orgânico, você não tem muitas opções para trabalhar com polygrupos, né? Por exemplo, aqui eu posso utilizar a opção polygroup do jeito que estava, né, sem o control painting, e agora eu vou dar um unwrap. Deu erro aqui das subdivisões, vou deixar na divisão 1, e agora sim unwrap, baseado ali em polygrupos e simétrico. Quando eu volto aqui no meu texture, UV check, então aqui ele fez um corte totalmente esquisito, né? Você vê que, por exemplo, o olho, né, tá aqui na frente. Vou até fazer um clone aqui para você conseguir ver melhor. Então ele fez um corte totalmente estranho, ó. Você percebe que o olho tá aqui na frente e tal, e a cabeça tá toda esticada lá para trás. Então não ficou tão interessante, né? Para você fazer uma textura disso aqui não é legal, porque, por exemplo, aqui seria, né, o pescoço, na parte de trás seria a nuca, aqui as costas, aqui o peito, então ficou tudo esticado. E aqui tem um buracão aqui, ó, que seria onde tá a orelha. Então pra gente conseguir melhorar isso aqui, agora sim a gente vai utilizar a opção Enable Control Painting, que aqui a gente vai conseguir definir algumas áreas, né, mais interessantes para a gente conseguir fazer o mapeamento. E aí aqui dentro a gente tem a opção Protect, Attract e Erase. Nesse caso o Protect ele vai proteger as áreas que você não quer que o ZBrush faça cortes. Então vou utilizar aqui a opção para a gente proteger essa área. Quando você clicar nesse botão, você percebe que o brush vai mudar para RGB e a cor vai ficar vermelha. Então aqui eu vou utilizar, né, para a gente conseguir fazer a proteção dessa área, que aqui eu não quero que o ZBrush faça nenhum tipo de corte na parte da frente do modelo. E eu posso utilizar também a opção Attract, ele vai mudar agora a cor para azul. Eu posso utilizar aqui, né, na parte de trás do modelo, onde eu quero que ele faça o corte. Então aqui eu vou selecionar só dentro dessa linha. Posso utilizar a opção aqui de Unwrap com o Enable Control Paint ativo. E eu vou desativar a opção Polygroups. Então antes disso vamos tentar com o Polygroup. Você vê que ele não vai fazer nenhum tipo de modificação, porque ele ainda está considerando, né, os polygrupos aqui. Então o que eu vou fazer aqui agora, desativo o polygroup, Unwrap com o Enable Control Paint ativo. Novo UV Check, agora você percebe que o mapeamento está mais interessante. Eu vou dar um Flatten e agora, né, ele já tem uma abertura de malha mais legal aqui. Ó. Você vê que está tudo aqui na frente, tem a orelha na lateral, tudo certinho. E mesmo depois que você fez essa abertura de malha, né, você vê que ficou todo mundo aqui num único modelo, você ainda assim pode utilizar a opção Polygroups. Nesse caso, o modelo está totalmente cortado, né, ele tem aqui a parte de dentro do olho e tal, o nariz. Então aqui simplesmente se eu ativar a opção Polygroups, né, ele vai fazer aquele corte antigo que eu tinha antes. Só que eu quero manter a cabeça com aquela UV, que eu fiz agora há pouco, mas a parte de baixo aqui eu quero fazer numa ilha diferente, né? Então eu posso utilizar a opção Polygroup, só que nesse caso eu vou deixar toda aqui a cabeça do modelo com um único Polygroup e vou deixar a parte de baixo no Polygroup diferente. Então agora eu ativo essa opção Polygroups, deixo o Enable Control Paint ativo, mando abrir a malha. E quando eu der o UV Check, aí você tem aqui dois modelos. Então, é interessante você utilizar o Polygroup, só que não em muitas áreas, porque ele vai começar a fazer um corte muito específico. Nesse caso, eu isolei apenas a cabeça do personagem, né, a parte do peito. Então, acho que valeu a pena aqui para a gente conseguir deixar a malha, né, mais interessante na parte do rosto do personagem. Aí depois, em outro programa, você pode recortar a orelha, tal, nariz e boca, e fazer uma nova abertura ali, né, ajustando alguns pontos. Aqui na parte de baixo, você tem a opção Attract from Ambient Occlusion, que nesse caso ele vai fazer alguns cortes automáticos para você. Então, por exemplo, ele iria cortar aqui, né, dentro do olho, na orelha. Então, ele iria fazer uns cortes baseado no Ambient Occlusion desse modelo. Ele faz isso às vezes para deixar o corte mais escondido, né, por exemplo, atrás da orelha e tal. Se você não quiser algumas áreas, mas quiser manter outras, você pode utilizar a opção aqui Erase, que ele vai colocar em branco. E aí você vem aqui pintando as áreas que você não quer que ele faça corte e deixar aqui apenas a área que ele tem que fazer o corte, né? Então, ele vai ficar ali atrás da orelha e você pode ainda assim continuar esse corte para outro lugar, caso você prefira. Então, uma ideia interessante sempre utilizar, né, o azul para marcar o corte e o vermelho para proteger e o branco aqui, né, que seria o Erase, para apagar. Agora, importante aqui é você não modificar a cor manualmente e sim clicando no botão, porque se você tiver em Protect e colocar a cor azul e pintar, ele ainda vai considerar como Protect e não como Attract. Então é sempre importante considerar as cores originais aqui do modelo, baseado no botão. Logo abaixo a gente tem a opção de Density, que seria a densidade da nossa textura, né, do nosso Texel Density. E aqui você tem alguns valores, né, na parte de baixo. E aqui você tem um xizinho tal com o slider. Na verdade, esse xizinho aqui, com esse slider, seria a mesma coisa do que esse cara aqui embaixo. Na verdade, aqui embaixo são apenas alguns valores presetados, né? E o X quer dizer que você vai multiplicar o valor, né, o tamanho da área que você selecionar. E a barrinha quer dizer que você vai dividir esse valor da área selecionada. Aqui em cima é simplesmente um valor específico, né? Caso você queira algum valor mais detalhado. E o xizinho você pode clicar nele e você pode modificar para multiplicação ou divisão. Então aqui por padrão ele vem 2. Quando eu aperto no xizinho, isso quer dizer, né, que ele vai pintar o modelo aqui, ó, em verde. Então ele vai deixar o nariz do personagem 2 vezes maior do que ele já é dentro da textura. Então vamos clicar aqui novamente em Unwrap.
Vou vir aqui em Flatten, e aqui você tem o nariz do personagem um pouco maior. Por exemplo, a gente pode voltar lá e colocar um valor bem maior para você conseguir visualizar melhor. Vou colocar 4 vezes, pintar agora de verde, você vê que o verde vai ficar bem mais escuro, né? Vou fazer isso também com as orelhas. Vou dar um Unwrap novamente, Flatten. E agora, ó, você percebe que a parte de baixo está até distorcida, né? Você vê que o nariz está ocupando um espaço muito maior do que o olho e também as orelhas. Isso serve para qualquer tipo de modelo, né? Posso voltar lá no nosso modelo Conquinas. A gente tem aqui, né, a textura dele básica. Então, por exemplo, imagine esse círculo aqui e a gente tem ele num tamanho ideal, né? No caso, eu posso vir aqui agora, vou colocar Density 4 vezes maior no caso, né? Vou pintar ele de verde, vou pedir para abrir a malha novamente e agora você vê que ele está bem maior aqui em cima. Então, é uma opção também de você conseguir controlar, né, a densidade da sua textura de algumas áreas. Você aperta aqui em Density, escolhe o valor e ele vai fazer a pintura para você. Novamente, não mude a cor aqui na mão, porque ele está considerando o valor que você já colocou no slider. Então, sempre utilize os botões como base. Posso voltar aqui para 1 para vir no meu valor original e agora pintar aqui de branco, que seria o padrão. Unwrap, e agora sim, o nosso modelo está com a mesma densidade de UV. Aqui abaixo você tem outras opções, Work on Clone, onde a gente já está utilizando, que seria para você criar um clone, né, da sua malha, caso ela tenha subdivisões. Abaixo você tem Copy Paste, então no caso aqui eu tenho a minha malha, né, com um mapeamento, que seria o meu clone, e o meu modelo original com as subdivisões. Então aqui eu seleciono o modelo com UV, Copy UVs, vou no meu modelo original, deixo na subdivisão 1, Paste e UVs. Então aqui ele fez a cópia no meu modelo original. Eu posso inclusive, né, utilizar aqui a opção para aumentar as subdivisões e agora vir aqui em UV Map, colocar o New from Poly Painting e agora ó, você vê que minha textura foi aplicada aqui no modelo original. Aqui embaixo é o Flatten e Unflatten, que a gente já está utilizando, mas ele só funciona, né, em modelos sem subdivisões. Check Scenes significa que ele vai fazer uma cor aqui no seu modelo, mostrando aonde está recortado o modelo. Então eu posso vir aqui no meu modelo orgânico e utilizar o Check Scenes. Nesse caso ele não está ativo, porque o meu modelo tem subdivisões, então eu teria que dar um Work on Clone primeiro e depois Check Scenes. E agora eu consigo ver aqui onde estão os cortes do meu modelo, né? Desativo a opção, ele vai sumir com as marcas. Aqui embaixo você tem a opção Clear Maps e ela está desativada. Isso aqui é porque você está com o botão Ctrl Painting desativado. Então se eu ativar aqui, você tem aquela nossa pintura, né, de marcação aqui que a gente fez. E aqui embaixo agora você tem Clear Map. Então ele está permitindo você dar um Clear e agora ele vai limpar, né, todas as opções. Você vê que a nossa pintura sumiu aqui. Posso clicar novamente em Attract, ele não vai ter mais nada. E aí isso permite você pintar de novo. Então caso você tenha um modelo muito complexo e ao invés de você ficar apagando na mão, você pode só utilizar a opção Clear Map. E aqui embaixo, Load e Save, né, que seria justamente para você poder abrir ou salvar essa textura aqui que você está criando. Então, já que o seu modelo vai ter uma UV, ele permite você salvar esse cara e depois abrir novamente, para você continuar mantendo, né, o mesmo corte, caso você tenha aí que fazer alguns testes, mas tem alguns cortes que você já achou interessante. Aí você salva e pode abrir novamente depois. Então, basicamente, sobre a ferramenta, né, de UV Master, seria basicamente isso. Mas uma coisa importante é você não se limitar apenas a essa ferramenta. Por exemplo, eu tenho aqui, né, o meu modelo, eu posso utilizar a opção Flatten e continuar mexendo aqui dentro, considerando, né, que eu ainda tenho todas as outras ferramentas, né, para utilizar. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui o Brush Move, vou isolar esse cara com Ctrl Shift, posso ativar a minha simetria local e agora eu posso continuar mexendo aqui na minha UV para deixar ela mais quadradinha. Posso utilizar a máscara, então Mask Lasso e continuo aqui, não, posso fazer toda a marcação aqui embaixo. Ctrl clique para dar um blur. Aqui eu posso selecionar o Scale e puxar esse cara para baixo. Aqui na lateral. Posso utilizar o Smooth aqui dentro. Então, assim, são várias coisas que você consegue continuar utilizando, né? Mesmo aqui dentro dessa área. A única coisa importante é evita rotacionar muito. Não deixa ela torta aqui para mexer, porque o seu modelo não pode ir para trás. Porque senão ele vai entortar aqui. Na hora que você der um Flatten, ele vai pegar isso aqui e vai achatar. Então você vai ter um formato estranho aqui. E não deixa nada fora, né? Por exemplo, aqui, ó, como está saindo para fora ali, pega ela e manda para dentro, porque senão ele vai distorcer a sua textura. Então, tem que tomar cuidado com os cantos. E aqui você pode mexer normalmente, né? Você vê que as linhas aqui estão muito perto, você pode vir aqui, dar um smooth. Aqui também no nariz, olho. Posso puxar mais para fora aqui. Orelha também está bastante perto aqui, ó. Vou dar um smooth novamente. Então aqui você pode ainda assim ir controlando a sua malha, né? É importante também não utilizar a perspectiva nesse modo, né? Para evitar também distorções ali. Aqui na parte de baixo eu posso voltar aqui, botar para baixo. Simetria local, no caso ele está utilizando aqui, né, a ideia do modelo, então não teria problema nenhum de eu ajustar esse cara. Posso utilizar aqui uma máscara novamente. E agora com o Clip Curve, deixar aqui a malha, né, mais reta. Deixei mais reta aqui, utiliza agora, né, o Smooth. Esse aqui está acontecendo, né, porque tem uma conexão aqui em triângulo, então evitar dar um Smooth ali. E depois de pronto, você pode vir aqui e Unflatten, e aí a sua textura vai estar aqui certinha, né, quando você der o V-Check.
Então é uma opção interessante aí também de você utilizar. Não fique preso só aqui, utilize também os brushes aqui dentro, né, na hora de fazer a modelagem. Você vai conseguir dar uma qualidade mais interessante na sua malha. E sobre o VMaster é isso, espero que tenha sido útil para você. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo. É isso aí, valeu, até a próxima!